Olá, tudo bom? Videozinho de hoje, adição e subtração de monômios, tá? No anterior, a gente viu que são monômios, né? Parte literal, coeficiente. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre adição e subtração. Como que a gente faz? Para isso, a gente vai lembrar um pouquinho, lembrar não, coisas do nosso dia a dia, né? Normal. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, quanto é uma caneta mais duas canetas? Uma caneta mais duas canetas, óbvio, né? Todo mundo sabe me responder que são três canetas. Na matemática, a gente usa símbolos, não é? Para essas coisas, porque a gente não escreve, né? A gente deixa isso aí lá para o prof de português lá. Então, na matemática, a gente vai usar símbolos. Então, por exemplo, se eu colocar uma caneta mais duas canetas, olha lá. Uma caneta mais duas canetas. Bem grande, né? Uma caneta mais duas canetas. Eu tenho que enxugar isso aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar símbolos matemáticos, né? Então, para isso, a gente vai usar números e letras. Para isso servem os monômios, tá? Então, se eu quiser enxugar isso aí, como é que eu posso colocar uma caneta mais duas canetas? Eu vou colocar que é o símbolo, né? Ao invés de eu escrever uma caneta, eu vou botar o símbolo 1. Agora, caneta. Para eu não precisar escrever caneta, eu vou colocar um símbolo. Vou usar C de caneta. Então, um C mais duas canetas. Uma caneta mais duas canetas. Quanto é que vai dar isso? Ora, três canetas. Três canetas. Então, uma caneta mais duas canetas, eu não coloquei aqui, que são três canetas. Não é azul caneta, caneta azul, azul caneta, caneta azul. Então, gente, o que eu fiz aqui? Lá, uma frase bem extensa, né? Que a gente vai usar lá no português, o escrever adequadamente. Matemática, a gente vai usar símbolo. Então, aqui eu enxuguei um C mais dois C. Então, uma caneta mais duas canetas, três canetas. Simples assim. Então, pessoal, para a gente juntar esses monômios, não é? A gente vai utilizar apenas os coeficientes. Eu vou somar ou subtrair apenas os coeficientes. Vejam que aqui continuou a caneta. Não é caneta ao quadrado, caneta ao cubo, não. Uma caneta mais duas canetas, três canetas, simples assim. Então, se eu colocar para vocês 2x mais 5x, quanto é que vai dar isso? É como se fosse a caneta. Duas canetas mais 5 canetas, 7 canetas. Então, 7x. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui? Que a parte literal a gente não mexe. É porque como se fossem as canetas. E não importa a minha parte literal. Por exemplo, se eu colocar 2x quadrado y cubo mais 5x quadrado y cubo. Certo? Continua. A parte literal é a mesma. É como se fosse se eu substituísse por caneta. Então, aqui a parte literal, ó, é caneta. E aqui a parte literal continua sendo caneta. Então, duas canetas mais 5 canetas são 7 canetas. Então, a parte literal a gente não muda. Então, continua 7 o quê? Canetas. X quadrado y ao cubo. Simples assim. E aí, essa parte literal pode ser qualquer coisa, desde que sejam iguais, para eu conseguir somar ou subtrair. Vou apagar aqui.
Na subtração, a mesma coisa. 3x na quinta menos 5x na quinta. Então, 3x na quinta menos 5x na quinta, tá? Então, é como se eu tivesse 3 canetas menos 5 canetas. Então, pega a parte literal e bota uma palavra qualquer, desde que sejam iguais. Então, aqui eu tenho 3 canetas menos 5 canetas. Vou ficar devendo, né? Então, se eu tenho 3 menos 5, quanto dá? Né? Lembra lá quando a gente trabalhou lá com dinheiro? Eu tenho 3 reais e eu tenho que pagar uma conta de 5 reais. Vai ficar me faltando. Vai ficar me faltando quanto? 2 reais, não é? Então, 3 menos 5, quanto dá? Menos 2. Então, aqui a resposta é menos 2x na 5. Então, 3 canetas menos 5 canetas, vai ficar me faltando 2 canetas. Aí, quando não for igual, então, por exemplo, se eu perguntar, quanto é que é um lápis mais 3 caminhões? Eu consigo juntar? Não consigo juntar porque eu não estou falando da mesma coisa. Eu estou falando de lápis e caminhão. Eu não consigo juntar. Então, gente, quando a parte literal for diferente, eu não consigo juntar. Então, por exemplo, o que eu falei mesmo? Um lápis mais 3 caminhões. Então, um lápis. Vou botar aqui, vou botar L de lápis. Um lápis mais 3 caminhões. Não é de caneta. Um lápis mais 3 caminhões. Eu consigo juntar numa coisa só? Não, eu não consigo. Então, como a parte literal é diferente, eu não consigo juntar. Então, fica assim mesmo, não consigo juntar. Então, vai continuar um lápis mais 3 canetas. Eu não consigo juntar isso. Agora, se eu tiver um outro, um lápis mais 5 lápis. Um lápis mais 5 lápis, quanto é? 6 lápis, porque eu estou falando da mesma coisa. Então, a parte literal, para eu poder somar ou subtrair, a parte literal tem que ser a mesma, certo? Então, um lápis mais 5 lápis são 6 lápis, ok? Bom, para isso a gente tem que lembrar o que significa essa parte literal igual. Parte literal igual significa monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Que têm a mesma parte literal, não é? Então, aqui, ó, x5, x5 são semelhantes. Então, eu posso somar ou subtrair. Aqui, L e aqui, C não são semelhantes porque eles não têm a mesma parte literal. Então, eu não consigo somar nem subtrair. Aqui, L e L são semelhantes. Então, eu posso somar e posso subtrair. Beleza? Até aí? Bom, observações aqui importantes. Aqui vocês viram que eu coloquei um L, não precisaria ter colocado um L. Se eu colocar só L, a gente já fica subentendido que é um. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, quanto é x mais x? Ora, é como se fosse um lápis mais um lápis, não é? Que é 2 lápis. Então, é como se fosse um. Quando não aparece coeficiente aqui na frente, é porque a gente, deixa eu colocar aqui de uma cor diferente, é porque a gente já sabe que ali é um. É uma vez, Então, um lápis mais um lápis, quanto dá? 2 lápis. 2 lápis. O cachorro tá me respondendo, ele também já sabe que é 2.
Então, gente, eles são semelhantes, então eu consigo juntar, porque a parte literal é a mesma. Então, monômios semelhantes é quando a parte literal é exatamente igual, certo? Então, se eu colocar x² y mais 3x² y mais 4x² y. Primeira coisa, são semelhantes? Sim, porque eles têm a mesma parte literal. Todos eles têm a mesma parte literal. Então, aqui eu tenho x² y, x² y, x² y. Então, é como se fosse lá a caneta, né? Então, eu tenho uma caneta mais 3 canetas mais 4 canetas. Muito bem. Então, quanto é que dá isso? 4, 8. 8x² y. Eu não mexo em coeficiente, a parte literal continua a mesma. Certo? Até aqui? E na subtração, então, é a mesma coisa. Eu vou subtrair, eu vou somar, isso aí não importa. Outra coisa importante que eu havia, só não me lembro se eu falei isso no vídeo anterior, mas eu vou falar aqui de novo. Por exemplo, 2xy menos 4yx. São semelhantes? Sim ou não? Eles têm a mesma parte literal? Sim, eles têm a mesma parte literal. Mas como assim, prof? Isso aqui é xy e aqui é yx. Ah, mas acontece que a gente tem que lembrar que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o quê? O produto. Como assim? Por exemplo, se eu escrever 2 vezes 3 e se eu escrever 3 vezes 2, o resultado não é o mesmo? Sim, o resultado é o mesmo. O resultado é exatamente igual, é 6. Então, na multiplicação, a ordem ali dos fatores, né? Ele não vai alterar ali o meu produto. Então, se eu escrever xy ou yx, é a mesma coisa, tá? Portanto, aqui, gente, eles são iguais, porque se eu quiser, eu posso escrever xy. Posso escrever tranquilo. Então, a parte literal é igual, então continua sendo aí as canetas. Então, 2 canetas menos 4 canetas. Então, eu tenho 2 e eu tô devendo 4, né, canetas lá pro, sei lá para quem, né, o Joãozinho lá. Tenho 2, eu tenho 2, tô devendo 4. Então, está me faltando ainda 2 canetas. Então, o resultado aqui vai ser menos 2 x, y. Ou yx, como vocês quiserem. Certo? Outra coisa importante também que eu queria comentar aqui. Estou tentando me lembrar lá no vídeo anterior o que faltou eu comentar. Então, aqui monômios semelhantes, adição, subtração, só quando eles forem semelhantes. Quando não aparece coeficiente, então você tem que saber que o coeficiente é 1. A outra, sim, já me lembrei o que eu queria falar. Acho que eu falei no vídeo anterior, mas cabe falar aqui mais uma vez. Por exemplo, se eu escrever 2x, tá? Se eu escrever 2x, eu posso escrever x, a gente já sabe que isso aqui é multiplicação, né? Se eu escrever x2 é a mesma coisa? Sim, porque a gente já viu no vídeo anterior, sim, já vimos, quando trabalhamos com monômio, que é só multiplicação. Aqui, gente, é a mesma coisa, é claro que eles são iguais, é a mesma coisa. Ah, mas eu coloquei o 2 aqui depois do x e aqui eu coloquei o 2 antes. Bom, gente, a parte literal é a mesma, tá? A parte das letras é a mesma. X, tá?
Então, eles são semelhantes. E o coeficiente também é o mesmo, né? Então, eles são iguais, eles são exatamente iguais, eles não são semelhantes àqueles, além deles serem semelhantes, obviamente, eles são iguais, eu estou falando do mesmo monômio. Isso aqui significa 2x. Por convenção, tá? Porque fica mais bonitinho, tá? A gente escreve primeiro o número e depois a parte literal, porque fica mais bonito. Mas se eu escrever x2 é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Mesma coisa se eu escrever 2xy. Eu posso escrever x2y, eu posso escrever yx2, eu posso escrever y2x. Qualquer um deles, eu tô falando do mesmo monômio, tá? É a mesma coisa. Só que por convenção, a gente coloca o coeficiente, que é o número na frente da letra. Para quê? Porque fica mais bonito, é realmente uma questão de estética, tá? Mas a ordem não vai alterar em nada. Perfeito? Então, tá. Então, vídeo de hoje. Para somar e subtrair. Para somar e subtrair, então, o que é necessário? Que eles sejam semelhantes. Então, o que são monômios semelhantes? Que tem a mesma parte literal, que eu posso juntar. Então, lá no primeiro, são semelhantes? Parte literal é a mesma? X cubo, x cubo. Sim, são semelhantes, então dá um nome lá. Bota lá as canetas, pode ser? Então, 5 canetas mais 4 canetas, quanto dá? 9 canetas. 9 caneta. Eu dei um nome para a parte literal de caneta. Basta a gente dar um nome para a parte literal. E aí a gente não tem como se perder. Aqui, 3xy menos 5xy são semelhantes? Sim, são semelhantes. Por quê? Porque a parte literal é a mesma. É xy, xy. Poderia ser também yx. Lembra? A ordem não importa. Então, bota lá o nome de caneta. 3 canetas menos 5 canetas, eu tenho 3, devo 5. Ora, estão me faltando 2. Então, menos 2 canetas. Menos 2 canetas. E aqui, são semelhantes? Não, não são semelhantes. Não são semelhantes, portanto, eu não posso somar. Porque aqui é como se fosse 4 canetas menos 5 batatas. 4 canetas menos 5 batatas não faz sentido, né, gente? Não são semelhantes. Então, como eles não são semelhantes, eu não posso nem somar e nem subtrair. Então, permanece igual. 4x menos 5y. Eu não tenho como juntar isto, certo? Outro. 3x ao quadrado mais 2x. E aí, são semelhantes? Cuidado, não são semelhantes. Por que não são semelhantes? Alguém aí sabe me dizer? Ah, o x é o mesmo. Sim, porém um deles, a parte da letra é x ao quadrado e a outra é só x. Não são semelhantes. Tem que ser tudo igual, tem que ter as letras e os seus respectivos expoentes. Quem é a parte literal aqui no primeiro? É x ao quadrado. Quem é a parte literal no segundo? É só x. Portanto, eles não são semelhantes, porque a parte literal não é igual. Então, se a parte literal não é igual, eu não posso nem somar e nem subtrair. É como se eu tivesse 3 lápis
mais duas borrachas. Eu não estou falando da mesma coisa, então eu não posso juntar. Portanto, aqui, gente, eu não posso juntar, porque x ao quadrado não é a mesma coisa que x. Um é x ao quadrado, outro é x. Então, eu não posso juntar, porque eles não são semelhantes. Beleza? Então, já sabemos, então, somar e subtrair monômios. Temos que lembrar também que para somar e subtrair, os monômios devem ser semelhantes. O que são monômios semelhantes? Mesma parte literal. Letras e os seus respectivos expoentes devem ser exatamente iguais. E a ordem delas não importa. Certo? Então tá. Quem conseguir lá, se inscreve no canal. Essa é a galerinha nova que tá chegando aí no canal da Profiane. Quem não conseguir, não tem problema. A Prof vai mandando os links para que vocês consigam acessar, né, nas videoaulas. E também a gente está aguardando aí a plataforma de vocês, que esses videozinhos eu também vou colocar na plataforma. Mas quem já conseguir acessar, melhor. Não precisa esperar link. Lá no canal a Sora vai colocando aí as atividades para vocês, que como eu já disse, é a nova galerinha que está chegando. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí. Grande abraço, até o próximo vídeo.